Olá, boa noite. Queremos te agradecer, você que ligou o YouTube, o Facebook, para estar conosco nessa noite. Uma noite de meditação na palavra, uma noite de oração, uma noite de louvor. Você que está aí no calor da sua casa, num dia frio, chuvoso, podendo desfrutar este momento, desse momento de jejum, de oração, esses tempos que estamos desfrutando em comunidade, mesmo à distância, mas tendo esse tempo de qualidade com Deus. Em Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e também é a certeza das coisas que não se veem. Provavelmente você está aí para exercer a sua fé neste momento, exercer a sua fé em causas que você espera, mas você não tem tanta certeza assim se vai acontecer, agindo no natural, e às vezes não conseguimos ver o sobrenatural se movendo em nossas vidas. Por isso a fé é necessária, para termos essa certeza das coisas que ainda não vemos, sabendo que aquilo que nós esperamos em Deus já está garantido por todas as suas promessas, pelo seu caráter imutável, um Deus que não muda jamais. Por isso você pode confiar que, embora estejamos passando por momentos difíceis, e você pode passar por momentos difíceis nesse momento na sua casa, ou você pode estar pensando: por que eu liguei o Facebook, por que eu estou no YouTube, poderia estar fazendo outra coisa melhor, poderia estar assistindo uma série, poderia estar em algum lugar comendo algo. Eu tenho certeza que Deus tem um propósito nessa noite para a sua vida. Então, que você possa agora desfrutar este momento e louvar ao Senhor conosco com 2 canções. Daqui a pouco iremos para a palavra e teremos o nosso momento de oração. Nós iremos louvar o Senhor com 2 canções belíssimas, que falam a respeito de confiança, falam a respeito de um Deus que nos traz descanso. Que você possa descansar nos braços de Deus, pois Ele é o nosso Pai que cuida de nós todos os dias. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, 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 tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie.
sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença, e ao teu nome clamarei, além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Essa é a nossa declaração, Jesus. Nós somos teus, tu és o nosso Pai, o nosso refúgio, a nossa rocha inabalável. Confiamos em ti. Nos ensina, Pai, a enxergar esperança e a ter fé mesmo nos momentos difíceis, porque assim nós vamos presenciar o teu sobrenatural, coisas inacreditáveis que para nós que somos humanos parecem tão difíceis de acontecer, mas contigo tudo é possível, Pai. Quando as lutas vêm, fortes como ondas no mar, querem me fazer cair e desanimar. Eu olho meu coração sem respostas pra me dar. Tudo que eu faço é esperar teu socorro. Ensina-me a andar sobre as águas, ensina-me a viver no impossível. És um Deus tremendo e poderoso, move o sobrenatural. Ensina-me a andar sobre as águas, ensina-me a viver no impossível. És um Deus tremendo e poderoso, move o sobrenatural. Venha mover, ó Pai, no nosso meio, que essa campanha de 21 dias seja impactante, seja um marco, ó Deus, na história dessa igreja, na história das nossas vidas, que a nossa casa seja alcançada,
Que projetos que o Senhor tem para este povo se conclua, Pai. Nós pedimos isso de todo o coração. Nos ensina, Pai, a confiar nas Suas promessas. Nos ensina, ó Deus. Não nos deixe ter medo, mas nos dá ousadia. Olhar para o forte vento e esquecer quem Tu és. Não me deixes afundar nos meus próprios medos. Tu és meu Salvador. Não me deixes olhar para o forte vento. Meus próprios medos, Tu és meu Salvador, meu Salvador. Só Tu és meu Salvador, só Tu és, só Tu és. Ensina-me a andar sobre as águas, ensina-me a viver no impossível. És um Deus tremendo e poderoso, move o sobrenatural. Ensina-me a andar sobre as águas, ensina-me a viver no impossível. És um Deus tremendo e poderoso, move o sobrenatural, move o sobrenatural, move o sobrenatural, move o sobrenatural. Que bela canção, na verdade, talvez poderia ser até tema, né, Lu? Dos nossos 21 dias, né? Canção tão bonita que fala a respeito do natural, do sobrenatural, de como Deus move as coisas, de como Deus faz as coisas acontecerem, mesmo quando nós acreditamos que tudo está fora de controle. Como Deus faz as coisas acontecerem quando nós estamos com as coisas talvez totalmente bagunçadas, fora da nossa mão, fora da nossa inteligência, fora daquilo que nós acreditamos que seria possível ou que acreditamos que talvez nunca seria impossível, né? Nosso Deus é o Deus do impossível. E quando refleti um pouco a respeito desse tema, para poder compartilhar um pouco aqui com você, a primeira coisa que veio no meu coração foi a seguinte frase: às vezes eu acredito que Deus age apenas em coisas grandes. Às vezes eu acredito que aquilo que está ao meu alcance, aquilo que é natural, tudo compete a mim, compete às coisas da vida, às coisas que acontecem, e Deus se preocupa com as coisas grandes. Deus se preocupa com as coisas cósmicas, com as coisas extraordinárias, na verdade. Por que Deus se preocuparia com a minha vida, sendo que existem coisas mais importantes? Porque Ele se preocuparia com os meus dilemas pessoais, com as minhas dificuldades, com as minhas finanças, com a minha família, sendo que existe um problema por exemplo, de aquecimento global, existe um problema de guerras, existem problemas tão gigantescos que, vamos dizer a verdade, né, que quando comparamos com as coisas do dia a dia, parece que são muito mais graves
requer uma atenção especial, né? Ou seja, nas minhas coisas eu me viro, eu dou um jeito. Agora, nas coisas extraordinárias, aí eu acho que esse é um bom espaço para Deus agir. Mas pensando depois, comigo mesmo eu caí, ledo engano. Como eu estava enganado no meu pensamento e como nós nos enganamos repetidas vezes ao dia. Quando nós olhamos para coisas do dia a dia, que às vezes nos incomodam tanto, coisas do dia a dia que nos incomodam como um pecado que nós lutamos, como aquela pessoa que nós não nos damos bem, o nosso trabalho que está complicado, está moroso, está chato, e nós queremos fazer outra coisa, não nos sentimos bem naquele lugar, ou nós queremos uma virada na nossa vida, aquilo não acontece, aquele sentimento que vem, aquela emoção que vem, parece ser coisas tão pequenas do dia a dia, mas que fazem um estrago no nosso coração. E são essas coisas que parecem ser tão naturais, que poderiam ser resolvidos com terapia, com autoconhecimento, com estudo. Na verdade, nós acreditamos muitas vezes nisso. Coisas naturais resolvem coisas naturais. Coisas do dia a dia são resolvidas com empenho diário. Mas pensando nisso, eu pude perceber olhando para toda a minha vida, e eu tenho certeza que você consegue fazer essa reflexão agora. Olhe para a sua vida. Todos os pequenos detalhes, que se não fosse pelo mover sobrenatural de Deus, você não estaria aqui. Você não estaria hoje, né? Na maneira como você enxerga Deus hoje, você não enxergaria Deus dessa forma, se Deus não tratasse cada mínimo detalhe da sua vida. Aquela decisão, que parece que foi uma intuição que você teve, mas na verdade foi o Espírito Santo te direcionando. Aquela palavra que parece que ficou engasgada na sua garganta, mas foi o Espírito Santo que segurou aquela palavra para que não acontecesse um mal, para que não acontecesse algo ruim. Foi aquele olhar que você desviou na hora certa, e o Espírito Santo conduziu os seus olhos, conduziu aquele momento. Essas pequenas coisas do dia a dia nos tornam quem nós somos em Deus. Não apenas as coisas extraordinárias, não apenas os problemas gigantes, os problemas mirabolantes, as coisas que queremos tanto que se resolva, quando na verdade Deus quer nos instruir que a vida com Ele é uma soma de pequenos acontecimentos diários, a qual Ele se mostra. E muitas das vezes nós o perdemos de vista, porque não conseguimos enxergá-lo naquilo. E eu gostaria de trazer uma história breve aqui, que vocês conhecem, todos vocês conhecem, a respeito do rei Davi. E é muito bom falar dele nesse momento, quando falamos de intimidade com Deus, de ver Deus em todas as coisas, porque segundo a palavra, ele foi o homem segundo o coração de Deus. Porque ele nunca errou, porque ele sempre foi frequente. Não, ele teve muitos deslizes, muitos erros. Porém, ele mais do que ninguém conhecia o coração de Deus. Ele conhecia o caráter de Deus. E logo no começo da sua jornada, antes mesmo de se tornar rei, quando era apenas um garoto, ele se colocou diante de uma situação natural. Uma situação muito natural na época, era uma situação de guerra. Uma situação onde as coisas eram resolvidas no braço, as coisas eram resolvidas na espada, as coisas eram resolvidas de forma bárbara, totalmente atrelada à força humana. Mas nós sabemos que Israel, em muitas das ocasiões que tentou lutar com força humana, foi ensinada que Deus lutava suas batalhas. Porém, naquele momento, eles estavam em uma situação de medo, onde Golias, um gigante que você conhece, afrontava aquele exército e dizia: quem são vocês? Nunca houve nenhum homem para me derrotar, eu sou o maior de todos, eu sou o maioral, nenhum de vocês tem coragem para me enfrentar. E todos eles estavam com uma visão natural das coisas. Realmente, ele é um homem gigante, ele é um homem forte, ele é um homem destemido, e acredito que nós vamos perder. Isso é algo de guerra, é normal. O mais forte ganha, o mais fraco perde. Eles naturalizaram todas as coisas, como eu e você fazemos no dia a dia. E eu quero falar um pouco a respeito de como Davi se posicionou, de como Davi atuou nesse momento. Um homem que temia a Deus. Primeiramente, ele teve que enfrentar algumas barreiras.
as mesmas barreiras que nós enfrentamos no dia a dia, para poder confiar nesse sobrenatural de Deus e confiar que nas pequenas coisas, nas grandes coisas, nas coisas do dia a dia, Ele estará nos ajudando. E a primeira barreira que Davi enfrentou, quando ele decidiu lutar com esse gigante, porque ele decidiu lutar. Davi enxergou as coisas de uma outra perspectiva, a perspectiva divina. Porém, ele teve que enfrentar algumas barreiras para poder cumprir a sua missão. Primeiramente, quando ele disse que ia lutar, Saul, que era o rei da época, respondeu para ele: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Você, Davi, é apenas um garoto. Você não sabe o que você está fazendo. Como que você quer enfrentar essa batalha, sendo apenas um adolescente, nem barba direito você tem? Como você vai lutar com um guerreiro desde a mocidade? Qual foi a primeira barreira que Davi enfrentou para viver o sobrenatural de Deus, para poder participar daquele momento onde Deus iria manifestar o seu poder? Ele teve que enfrentar a barreira da racionalização. Quando o rei Saul começou a razoar sobre aquilo, pensar sobre aquilo, refletir sobre aquela situação, ele simplesmente disse: Davi, não faz sentido você querer fazer isso, não faz sentido você desafiar o gigante, porque calculando o tempo que ele tem de batalha, o tempo que você tem de batalha, a conta não fecha. Calculando o tempo que Golias gastou fazendo musculação e o tempo que você gastou fazendo musculação, a conta não fecha. Ele é muito mais forte que você. E essa é uma batalha diária das nossas vidas. Para o nosso coração, diversos reis Saúls, nos falam diariamente: olha, a conta não fecha. Esse histórico familiar que você teve te trouxe a uma situação natural, e vai ser assim sucessivamente, porque foi o jeito que você aprendeu. É relacionado aos seus traumas, é relacionado à sua vida, ao seu histórico. Então vai ser assim, racionalizando, é assim que acontece. Você saiu daquele lugar, você nunca vai conseguir um emprego decente. Você tem essa doença, dificilmente você vai ser curado. Essa barreira da racionalização está nos impedindo todos os dias de viver o sobrenatural de Deus, porque nós nos agarramos a isso, nós gostamos muito de pensar. Meu irmão, eu te convido a pensar menos. E não quero dizer que eu quero que você seja uma pessoa, desculpa a palavra, mas eu não quero que você seja uma pessoa burra, né? Não existe pessoas burras, tá, pessoal? Essa palavra é para dar ênfase mesmo. Eu não quero que você seja uma pessoa ignorante nesse sentido. O que eu quero é que você deixe de pensar naquilo que está fora das suas mãos. E principalmente pense menos quando for fazer contas daquilo que Deus pode fazer. Você não consegue calcular. Assim como Deus disse para Abraão: olhe para as estrelas do céu. Você pode contar quantas são? Olhe para a areia do mar. Você pode contar todos os grãos de areia? Você não pode. Então não tente interpretar a Deus, não tente racionalizar quando Ele te chama para fazer algo, quando Ele te chama para fazer a vontade dEle na terra. Não faça contas. A racionalização não cabe aqui. Davi sabia disso, Saul não. Mas teve outras barreiras que Davi teve que enfrentar. Davi, ele fez uma boa comparação quando ele foi aceitar esse desafio. Qual foi a comparação que ele fez? Ele disse: rei, você disse que eu não consigo. Porém, quando o meu pai me pediu para cuidar das ovelhas, eu enfrentei ursos, enfrentei leões, eu já tirei ovelhas de bocas de leões. Você acha que eu sou covarde? Eu não sou covarde. Eu sou valente, eu sou muito valente. Essa foi uma boa comparação de Davi. Porém, existem comparações que não valem a pena. Quais são essas comparações? Saul fez a seguinte comparação, provavelmente. O que esse garoto está dizendo? Ele está comparando animais com esse gigante, com esse guerreiro que treina há 20 anos, que é 3 vezes o tamanho dele. Ele não pode comparar as situações, porque esse problema é muito maior do que o outro. E é assim que nós fazemos essas más comparações na nossa vida também. Olha, Deus, até aqui eu acho que Deus pode me ajudar, mas se eu chegar nesse ponto,
Olha, as finanças vão indo mal. Nossa, mas se eu chegar nesse ponto aqui, comparando as situações, eu acho que nem Deus dá conta mais. A minha fé está meio fria, eu não estou indo muito bem. Nossa, eu estou com medo porque eu acho que se eu me afastar de certa forma, acho que nem Deus dá conta. E muitos pensam assim. Muitos ficam comparando os problemas, comparando as situações, comparando o passado com o presente, comparando o presente com uma possibilidade de futuro. Enquanto Davi fez a comparação correta, sabe por quê? Porque ele não comparou simplesmente as situações. Ele comparou colocando a visão de Deus sobre a situação. Por quê? O que Davi entendia? Do mesmo jeito que Deus me ajudou, quando eu, realizando o meu trabalho, agi com honra, com coragem, para salvar uma ovelha que estava debaixo do meu cuidado, de um leão, que é algo difícil de se fazer, da mesma forma que Deus viu aquilo, e viu que o meu coração era bom, e viu que o meu desejo era de fazer o bem, Ele vai me ajudar agora. Independente se é um gigante, independente se é um tanque de guerra, independente se é qualquer coisa. Meu irmão, as coisas para Deus não têm tamanho. Não tem tamanho porque todas são pequenas. Todas são pequenas. Perto de Deus, todos os problemas são pequenos. Não compare um problema com o outro. Entregue tudo nas mãos de Deus, que Ele cuida de todos. A palavra diz que Ele conta cabelos que caem, que Ele conta passarinhos que caem, que Ele sabe exatamente como tudo funciona. Então não faça essas comparações. Apenas compare o seu coração. A minha intenção continua a mesma, o meu amor continua o mesmo. Porque se continua, você pode ter certeza que Deus está do seu lado e Ele que faz o seu coração se inclinar a Ele. E por último, acontece o problema da preocupação. Qual era a preocupação de Saul? Se Davi for para a guerra sem armadura, ele vai morrer muito rápido. Qualquer pancada, qualquer lança que for atingida nele, qualquer coisa que o gigante fizer, ele vai morrer. Então vamos colocar couraça, vamos colocar bota, vamos colocar capacete, vamos encher ele de toda a parafernália militar, para que ele possa sobreviver, para que ele possa lutar. Ele vai perder, né? Saul pensava, ele vai perder, mas se pelo menos a gente, né, com a armadura, pode ser que aconteça alguns segundos de combate. E justamente essa é a nossa preocupação diária. Olha, eu vou enfrentar esse problema, Deus está comigo, só que eu vou levar um monte de coisa comigo para caso dê errado. Deus está comigo, mas eu vou levar um monte de coisa, eu estou preocupado. Eu preciso organizar algumas coisas, eu preciso fazer acontecer primeiro, eu preciso chegar antes de Deus. Você tenta chegar antes de Deus, seus problemas? Eu tento às vezes, e normalmente dá errado. Não chegue antes de Deus, é impossível. Não se preocupe com aquilo que Deus vai fazer, porque Ele vai fazer. Porque Ele tem as coisas organizadas para isso. Porque Ele tem o jeito dele de fazer. Se você não concorda com esse jeito, paciência, você vai aprender. Eu vou aprender, estou aprendendo. Paciência, nós vamos aprender. Mas nós podemos evitar muitas dores. Evitar corações amargurados, evitar problemas emocionais, psicológicos, espirituais. Se nós não vestirmos a armadura, se nós não colocarmos algo que não é nosso. Se nós não combatermos da forma que nós queremos uma batalha que não é nossa, uma batalha que já é vencida no nome de Jesus. Essa é a palavra que eu tenho para o seu coração nessa noite. Seja como Davi, que foi ousado, corajoso, que não ficou fazendo comparações de problemas, mas sabia que o coração dele estava em fazer a obra de Deus, que não ficou preocupado, apenas foi lá, na hora da batalha, pegou 3 pedrinhas, uma funda, aquilo que ele já estava acostumado a fazer. E ele também não teve medo, ele foi adiante, ele não ficou racionalizando as coisas. Olha, se ele fizer isso eu vou, né? Ele simplesmente foi, e com a graça de Deus, foi mais do que vencedor. Por isso eu te convido a refletir nessa palavra, e assim como Davi, confiar a Deus todos os seus problemas, dilemas e situações pequenas e grandes, que eu tenho certeza que Ele vai honrar a sua vida e você vai viver o sobrenatural. Amém? Estaremos orando agora.
justamente por essas causas que tanto têm consumido as nossas vidas. Uma das grandes causas é a situação atual do Covid. Sabemos que muitas pessoas têm lutado batalhas dificílimas e nós precisamos lutar. Nós precisamos lutar em oração para que Deus se mova o sobrenatural sobre nós. Eu gostaria de convidar minha avó, Dona Creuza, para estar orando nesse momento. Se você pudesse ajoelhar aí onde você estiver, para que juntos em oração nós possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, para que a sua vontade seja feita. Vamos nos estar colocando de joelho. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome precioso de Teu Filho amado Jesus, Senhor, que eu me coloco, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, agora, Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, que eu venho louvar, que eu venho glorificar e exaltar o Teu nome, Deus, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, ó Deus querido, que se renova, Deus querido, a cada dia, a Tua misericórdia, Senhor, para conosco, Senhor. Obrigada, Deus querido, por este momento de louvor. Obrigada, Pai querido, pela Tua palavra, Senhor. Obrigada, Deus querido, por nós podermos, Senhor, estar aqui agora, Deus querido, intercedendo, Deus. Pai amado, porque o Senhor, ó Deus querido, é o nosso refúgio, socorro, bem presente na hora da angústia, Senhor. Pai amado, quantas pessoas, ó Deus querido, neste momento, quantas, ó Deus querido, que estão enfrentando, Senhor, angústia, estão enfrentando preocupações, muitas vezes, ó Deus, enfrentando medo, Senhor. Ó Deus querido, em nome de Jesus, para que cada um, Senhor, de nós, ó Pai, possamos estar, ó Deus querido, sendo fortalecido pelo Senhor, fortalecido pelo Teu Espírito Santo, em todas, Senhor, estas batalhas, Senhor, para que o Senhor, ó Deus querido, é o Deus, Pai querido, do possível e o Deus do impossível, Deus. Muitas vezes, ó Deus, as coisas, Deus, que nós não podemos fazer, ó Deus, o Senhor é este Deus todo-poderoso, que realiza, que faz todas as coisas, Pai. Pai amado, que possamos, Senhor, descansar no Senhor. Ó Deus querido, porque o Senhor nos diz, ó Pai, até mesmo lá para Josafá, o Senhor disse, ó Pai, que esta batalha não é sua, que esta batalha não é sua, essa batalha é minha, esta batalha é do Senhor. Muitas vezes nós queremos lutar, muitas vezes nós queremos batalhar a batalha do Senhor. Ó Deus querido, que nós possamos ficar parados, Senhor, mas parado não, Senhor, sem fazer nada. Podemos, Senhor, estar de joelho, podemos, Senhor, estar em oração, podemos, Deus querido, estar, ó Deus querido, em jejum, Senhor. Nós que podemos, Senhor, estar batalhando desta forma, Senhor. Enquanto nós oramos, Senhor, o Senhor realiza, Senhor, maravilhas. O Senhor realiza, Senhor, o sobrenatural sobre a nossa vida, Senhor, sobre a nossa família, Senhor. Pai, em nome de Jesus, quantas famílias, Senhor, que estão, Deus querido, às vezes com teus corações entristecidos neste momento. Havia pessoas, ó Deus querido, que estão enfermas. Ó Deus querido, muitas pessoas, Senhor, enlutadas, Senhor, que perderam seus entes queridos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que eles possam, ó Deus querido, confiar no Senhor, porque o Senhor é a força, o refúgio, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, é que eu entrego, Deus querido, nas Tuas mãos, Senhor. Vai agora, Deus querido, visitando, Senhor, cada enfermo, Senhor, aonde ele estiver agora, Senhor, possa estar em casa, ou estiver num hospital, numa UTI, Senhor. Entra, Deus querido, dentro daquela UTI agora, Senhor. Quantas pessoas, Senhor, que estão em aflição, Pai, que estão em agonia, Senhor. Mas o Senhor, Deus querido, é este Deus todo-poderoso, Senhor, este Deus que realiza, Senhor, grandes coisas, Senhor, que o Senhor já tem realizado, Senhor, coisas grandes, coisas sobrenaturais, Senhor, que às vezes nós nem mesmo acreditamos com os nossos olhos carnais, Senhor. Isso que eu te peço, Senhor, que o Senhor nos dê os olhos espirituais, Senhor, para que nós podemos ver a Tua grandeza, a Tua misericórdia, Senhor. Ó Deus querido, peço, Deus, também, Senhor, para o fim, Senhor, desta pandemia, Senhor. Ó Deus querido, que esta enfermidade, Senhor, que deixa as pessoas todas, ó Deus querido, até mesmo depressivas, Senhor. Muito, Deus querido, preocupada, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, eu peço, ó Deus querido, no nome de Teu Filho amado Jesus,
Ó Deus querido, que o Senhor esteja abençoando, que venha, Senhor, mais vacinas, Senhor, para que toda a população, Senhor, seja, Senhor, imunizada, Senhor. Pai, em nome de Jesus, e possamos, Deus querido, viver, ó Deus querido, nesses momentos tão difíceis, Senhor, que nós estamos, Senhor, enfrentando agora, Senhor, mas nós temos que viver somente na Tua presença, somente crendo no Senhor, crendo nos Teus cuidados. Pai, em nome de Jesus, é que eu venho, Senhor, entregar, Deus querido, no Teu altar. Abençoa, Senhor, a cada um, abençoa a igreja, em nome de Jesus, que abençoa o Teu povo, Pai, no nome precioso de Jesus, Senhor. Que é assim, ó Deus querido, que eu oro, e é assim que eu agradeço. Amém, Pai. Amém. Que Deus te abençoe. Às 20 horas. E que você possa aí ter uma boa noite de sono, de descanso. E amanhã estar aí, a plenos pulmões aí, para agradecer ao Senhor por mais um dia de vida. Em nome de Jesus. Amém.